Bom dia a todos. Nós somos do primeiro grupo, estudantes da EDAPO, do curso de Instrumentação e Controle Industrial, na qual está composto por 3 integrantes. Eu sou Mariquinha Gomes da Silva. Eu sou Miguel Camboia. Walter Macunce. Ok, o nosso trabalho está espelhado da seguinte forma. Primeiro vamos falar da pressão. Temos também a instrumentação. A instrumentação é um processo da indústria petrolífera, isso que é petróleo e gás. E vamos falar também dos Profnet e Profbase. Ora bem, falando da pressão, eu começarei por dar uma definição do que é a pressão. Pressão é a força exercida por gases ou líquidos na parede de um recipiente. E ela pode ser medida por PSI ou Pascal. A pressão é igual à força sobre a altura. Encontramos vários tipos de pressão, que são a pressão estática, a pressão atmosférica, a pressão absoluta, a pressão relativa, a pressão diferencial, a pressão hidrostática e o vácuo. Começarei então por definir cada uma delas. A pressão estática é a pressão entre que ocorre, é a pressão dos gases e líquidos na ausência, é a pressão entre os fluidos e gases na ausência de um movimento. Ora bem, a pressão atmosférica é a pressão na superfície da Terra devido ao peso dos gases atmosféricos. A pressão absoluta, é a pressão que é medida por intermédio do vácuo. A pressão relativa é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta. Já a pressão diferencial é a pressão que ocorre no interior. A pressão diferencial é a pressão que ocorre por intermédio de outra pressão. E a pressão hidrostática é aquela pressão que ocorre dentro dos... A pressão hidrostática é aquela que acontece dentro dos fluidos ou dentro dos líquidos. E ela é medida da seguinte forma. A pressão hidrostática é igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura. Já o vácuo é a ausência da pressão. Porque é medir a pressão. Sendo a pressão uma das variáveis mais sensíveis no processo de controle industrial, é necessário nós medirmos para regularizar, controlar e monitorizar e também dar uma segurança no nosso processo ou no circuito que estaremos a fazer. Como medir a pressão? Nós medimos a pressão por intermédio de instrumentos de medição, tais como os instrumentos mecânicos, os instrumentos elásticos, os instrumentos elétricos. Nos instrumentos mecânicos nós encontramos o tubo de U, o barômetro, o campanulas invertidas. Já nos instrumentos elásticos nós encontramos os manômetros de batom, hélice, fole e diafragma. Já os instrumentos elétricos, que são os sensores, nós encontramos os strain gauge, resistência e capacitivos, e também temos o pressure switch. Pois, muito bem. Após a engenheira Mariquinha ter dito como é que podemos medir a pressão, temos agora aqui
indicando os instrumentos que utilizamos no processo de controle da pressão. Encontramos primeiramente os sensores de pressão. Nos sensores de pressão nós encontramos os piezoelétricos, sensores de Foley, ópticos e o pressure switch. Nos transmissores de pressão nós encontramos aqueles que recebem um sinal elétrico analógico de 0 a 20 mA ou pneumáticos de 3 a 15 psi. Encontramos também os indicadores de pressão, temos também os controladores de pressão e temos também as válvulas. Para termos mais detalhes sobre aquilo que são os instrumentos de pressão, temos aqui na nossa mesa descritos alguns instrumentos. Temos aqui uma válvula de relieve, ou seja, aquela válvula que faz o alívio da pressão quando a pressão atinge uma determinada medida de set point, no caso, a pressão medida. Temos aqui os indicadores de pressão, que são, na verdade, os manômetros, são eles que vão nos dar a medida da pressão medida no momento. Encontramos também aqui um transmissor de pressão diferencial e ele é ao mesmo tempo também indicador, quer dizer que ele mede a pressão diferencial e nos dá o seu resultado da medida. Temos também aqui um transmissor de pressão, temos a válvula de relevo que já dissemos e temos mais um transmissor de pressão e os indicadores. Portanto, de forma genérica, então nós dizemos que os instrumentos que são utilizados para a medida da pressão começam com os sensores, depois temos os indicadores, temos os transmissores, temos os registradores e por último também temos as válvulas. Depois, do instrumento, no processo de instrumentação e medida, existem os diagramas onde estão representados os elementos da pressão. Por exemplo, temos aqui um PNID. O PNID, na verdade, é um diagrama onde nós encontramos representada a simbologia dos instrumentos de pressão. Por exemplo, temos aqui neste PNID representado um processo de enchimento de um reservatório. No entanto, aqui vamos nos focar simplesmente na malha 130, onde temos representado alguns instrumentos de pressão. Temos aqui primeiro o transmissor de pressão, está montado no campo, ele envia um sinal elétrico para o controlador de pressão, que está montado na sala de controle, e por sua vez o controlador de pressão envia um sinal à válvula de pressão. Então aqui é uma válvula de controle. Quando o transmissor detecta a pressão que estiver a sair desta bomba, pump 130, em função daquilo que foi programado, ele pode dizer ao controlador se abre ou fecha esta válvula para que envie o fluido que deverá sair do tanque. Portanto, não vamos falar ainda das outras malhas, só queríamos representar aqui na malha 130, conforme vermos, onde temos elementos de pressão. Bem, eu vou dar sequência. Na verdade, vou falar do que é mais ou menos, ou daquilo que acontece no processo de exploração de grupo. Na verdade, o petróleo, ele, não sei se é mais ligado também, mas o petróleo é levado do piso marinho à superfície por tubulações, que são essas tubulações denominadas risers, que são conectados pelos manifolds. Tem uma imagem a seguir que vai ilustrar melhor os manifolds. E os manifolds já sabemos que são conjuntos de válvulas e instrumentos necessários para proporcionar a flexibilidade na operação da plataforma. Os risers são conectados aos manifolds, e os manifolds é que fazem tudo a seguir até o petróleo chegar à plataforma. Estão aqui os manifolds, uma imagem mais ilustrativa. E o óleo chega para manifold alinhado de
principais chamados headers, que são responsáveis pela coleta de óleo proveniente dos diversos produtores de óleo. Mais para frente, tem aqui um diagrama que vou tentar explicar mais ou menos como é que temos aqui os poços, né? Esses traços, ou esse traço aqui indica os geysers que estão conectados aos manifold ou manifold. E o fluido sai do manifold, passa para o separador primário e ao mesmo tempo vem para o separador de teste. Do separador de teste sai o gás que vai para o sistema de compressão de gás e o restante do fluido volta para posteriormente entrar no separador de teste. O separador primário, quer dizer, o separador primário separa na primeira instância o óleo que vai para o tratador eletrostático, que é tratador de óleo, e o tratador de óleo de seguida vai para o separador atmosférico. Depois do separador atmosférico, que é a última fase de separação da água e do óleo, depois é que ele é para os reservatórios até serem exportados para onshore. Ao mesmo tempo, o separador primário manda para o sistema de compressão de gás, neste caso separa já o gás da água e do óleo para o sistema de compressão de gás, para depois do sistema de compressão de gás levarem ou mandarem para onshore e algum gás é rejeitado do sistema. Depois do sistema de compressão de gás, temos aqui os gases exaustos, que são aqueles que restam, uma coisa assim, e vão junto com água quente, formam o sistema condensado. Depois, restando simplesmente a água do separador primário, vem para o sistema de água produzida, que também, por sua vez, vai mandar para o descarte ou para a rejeição. Ok, como o meu colega já disse, estamos criando de um processamento do petróleo primário, na qual temos aqui um separador trifásico. Por que ele é chamado de um separador trifásico? Ele é chamado de um separador trifásico porque ele está composto por 3 fluidos, que são o gás, o óleo e a água. E devido à sua densidade, ela está agrupada por os fluidos com mais densidade estão abaixo e os com menos densidade estão acima. Então, nesse processo, devido ao aquecimento, é feita a separação do óleo, da água e do gás. E aqui está as suas saídas, aqui vem a saída da água, vem a saída do óleo e lá para cima é a saída do gás. E na qual, depois daqui é feito o refino, nesse caso do petróleo, do gás, do petróleo. A água muitas das vezes é transportada pelo mar. Esse é o foco do que é o nosso processamento primário do petróleo. Pois muito bem. Como vimos que a pressão do processo de produção de petróleo e gás utiliza diferentes dispositivos. Na verdade, para que estes dispositivos comuniquem-se entre si, é necessário algo que nós chamamos de protocolos. Protocolos é a linha de intercomunicação entre diferentes elementos. Por exemplo, temos aqui desenhamos uma rede onde encontramos um controlador, temos o HMI, temos aqui um supervisor e temos aqui os sensores e atuadores. Para que todos eles entrem em contato, é necessário uma linha de comunicação. A linha de comunicação que é utilizada no nosso trabalho, certamente também vamos utilizar uma rede Profinet ou uma rede Profibus.